A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor André Mesquita. Meus queridos, por que Deus permite perseguição? Queridos, amados irmãos e irmãs, Jesus avisou que a perseguição seria uma parte da vida cristã. Ser cristão significa se tornar inimigo do mundo das trevas, que persegue os filhos da luz. A perseguição existe por causa do mal do mundo, mas Deus usa até a oposição para cumprir seus planos e fortalecer a igreja. Meus queridos, nós temos uma liberdade para escolher o bem e o mal. Deus nos deu livre arbítrio. Isso significa que todos temos uma escolha entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Mas esses dois lados são inimigos. Escolher Jesus significa tomar uma posição contra o mal, que vai desagradar a muitas pessoas que vivem no pecado. A luz expõe a sujeira do pecado e deixa as pessoas desconfortáveis. Muitos preferem tentar apagar a luz em vez de mudar de vida. Meus queridos, a perseguição é uma consequência da escolha do pecado. Quem vive no pecado pertence ao diabo, que quer destruir os filhos de Deus. O verdadeiro inimigo é espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo do 11 ao 12, você vai observar. As pessoas que o perseguem, ou as pessoas que perseguem cristãos, também são pessoas que precisam de Jesus, mas foram escravizadas pelo seu próprio pecado. Enquanto dificulta a vida dos cristãos, o diabo está destruindo a vida dos perseguidores. Meus queridos, Deus dá liberdade para escolher o pecado, mas Ele usa até as ações ruins dos perseguidores para o bem dos seus filhos. Nada pode frustrar os planos de Deus. Não há nada. Não dá para viver sem errar, nós sabemos. Não dá para viver em cima do muro também. A perseguição obriga a tomar uma posição. Ou você está mesmo decidido a seguir Jesus de todo o coração, custe o que custar, ou você vai abandonar Jesus. Não há cristãos de domingo em lugares de grande perseguição. Há cristãos de verdade e não cristãos de faz de conta. Por incrível que pareça, diante da perseguição, a fé dos verdadeiros cristãos fica mais forte. Surgem dúvidas e dificuldades, mas Jesus dá forças para vencer todo o medo. É nas maiores dificuldades que aprendemos a depender totalmente de Deus. Meus queridos, no início da igreja, os cristãos estavam quase todos juntos em Jerusalém. Havia alguma oposição, mas os cristãos não estavam sofrendo perseguição muito grave. Mas depois da morte de Estevão, o primeiro mártir, começou uma perseguição muito violenta. A maioria dos cristãos foi enganada. A maioria dos cristãos foram obrigados a fugir de Jerusalém. Mas em vez de destruir a igreja, a perseguição levou o evangelho a muitos lugares. Por onde iam, os cristãos eram perseguidos, partilhavam o evangelho e convertiam mais pessoas.
Assim, o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano. A perseguição foi o catalisador da primeira grande expansão da igreja. Deus virou os planos dos inimigos de ponta cabeça. Deveria ser o contrário, meus queridos. Mas a perseguição, às vezes, ajuda a igreja a crescer. Os cristãos perseguidos não podem ficar no comodismo. A perseguição obriga a ação. O testemunho de uma pessoa sofrendo perseguição é muito impactante. Por que o testemunho dessa pessoa é impactante? Porque mostra que crê totalmente naquilo que prega, a ponto de perder tudo por Jesus, perder até mesmo a sua própria vida por Jesus. A perseguição é uma obra terrível do diabo, mas Deus pode transformar qualquer situação em bênção. Diante da perseguição, os cristãos são desafiados a aprofundar sua fé e a viver mais como Cristo, que também foi perseguido durante o seu ministério. Todos que não vivem debaixo de perseguição devem orar pela igreja perseguida e fazer tudo que podem para ajudar esses crentes incríveis na sua difícil missão. A verdade não pode ser apagada, meus queridos. E além dessa perseguição, existe a perseguição dentro das próprias igrejas. Irmãos perseguindo irmãos também. Pastores perseguindo pastores de outros ministérios. Um falando mal do outro. Meus queridos, a luta não é contra a carne e o sangue. A luta é contra os espíritos malignos, as potestades. Contra eles. Não contra os nossos irmãos. Um jogo de vaidade muito grande dentro das igrejas. Um jogo de vaidade muito além daquilo do que esperamos. Homens e mulheres querendo ser mais usados que os outros. Homens e mulheres querendo se exaltar nos púlpitos com as revelações, as curas. Estão perdendo o controle de si mesmo. Meus queridos, nada sai das mãos do Todo-Poderoso. Nós devemos nos unir, os ministérios, as igrejas, pastores, missionários, não importa qual denominação. O importante é o nome que está acima de todo nome, Jesus. É incrível como existem perseguições dentro também dos ministérios. Um pastor querendo derrubar o ministério do outro pastor. Um pastor vai para um lugar e já fala mal de outro pastor e assim vice-versa. São às vezes piores do que os mundanos. Não adianta aceitar o Senhor, pregar o Evangelho e difamar o irmão, e falar mal do irmão e dar mau testemunho, porque assim você estará dando mau testemunho. Meus queridos, nós temos que difamar Satanás. É ele o nosso inimigo. Eu quero aqui agradecer a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, Deus é fiel. Deus é fiel. Aqui foi o pastor André Mesquita. Jesus te ama. Jesus te ama e eu também.